no nosso estado lá da Paraíba. Deixar eu aqui. O professor Luiz Carlos Serrano Lopes, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, lá de João Pessoa, campus de João Pessoa. Ele é biólogo, doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Ecologia Comportamental e Psicobiologia da Universidade Federal da Paraíba. Ele faz parte do grupo de pesquisa do Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde da Unifesp, como pesquisador, e desenvolve também pesquisas na área de meio ambiente, comportamento e qualidade de vida. Então eu gostaria de chamar o professor Luiz para a sua palestra. Estamos muito agradecidos pela sua vinda. Obrigado. Estão me escutando? Vou pegar a distância desse microfone. Agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, né? A gente trocando ideias, experiências. Antes de começar, né, só fazer um pouquinho mais de apresentação do meu trabalho, né, veja só, eu tenho uma situação bem interessante do meu ponto de vista, né, porque ao mesmo tempo que eu sou pesquisador, né, eu também me interesso por práticas de introspecção e de meditação, e é por isso que eu estou aqui, né, a gente tem um encontro de mindfulness. Então, esses dois pés, assim, né, um pé dentro da busca da sociedade pelo conhecimento, né, que a gente chama do método científico, e da busca, que eu acho que todos nós compartilhamos, essa busca individual por você se conhecer a você mesmo. Então, me fascina muito como a ciência, a grande ciência, pode ajudar a gente a entender a gente mesmo, e como a gente, tentando entender a gente mesmo, a gente pode fazer uma ciência de melhor qualidade, né? Não só ciência, também como processo de educação. Então, o que me fascina em meditação, em outras práticas de cognição, comportamento, né, é como a gente pode se tornar uma pessoa melhor, né, ajudar as outras pessoas a ficarem melhor e conseguir atender a todas as demandas da nossa sociedade, né, sem se consumir no processo. Eu acho que vocês me entendem, né? Bom, em função disso, como a gente está num evento de mindfulness, parte do começo de um evento de mindfulness, eu vou fazer uma coisa um pouquinho híbrida, né? A gente pode começar só pensando um pouquinho, uma pequena praticazinha para a gente criar um ambiente. Um conceito que eu penso bastante, que eu acho bem interessante, é você pensar no conceito de ambiente emocional, né? A gente vive envolvido por vários ambientes, né? Os gases da atmosfera, né? Os nutrientes que tem no chão, mas tem um tipo de ambiente muito especial se você é um mamífero social como um ser humano, né? É um ambiente emocional. Ele é gerado com a nossa percepção que a gente tem em torno da gente, das pessoas, dos nossos outros seres humanos. E muitas vezes também a partir das nossas experiências no passado. Então, eu vou pedir para vocês, a gente fazer uma pequena experiência, né? Vamos, né? Deve ter vários cientistas aqui, eu vou fazer uma pequena experiência individual. Eu vou propor a vocês a fazer uma mini meditação, rapidinho. Vocês topam? Tá? Eu vou pedir só para vocês fecharem os olhos um pouquinho, aquela coisa tradicional. Tá? Fechar os nossos olhos e não se exigir muito, simplesmente ficar de olhos fechados, perceber um pouco o nosso corpo, né? Essa coisa maravilhosa de células, milhões de seres vivos que estão mantendo a gente vivo nesse instante. Perceber nosso corpo, sem ficar julgando ele, como ele está aqui agora, e perceber esse ambiente emocional. Perceber que nesse momento, quando a gente veio para cá para ouvir essa palestra, trocar ideias, a gente se permitiu sair um pouco fora daquela correria do dia a dia. A gente veio para um lugar de pessoas com interesses semelhantes, um lugar que a gente pode se sentir seguro, tranquilo, cujo nosso único objetivo é estar aqui e trocar ideias, trocar experiências.
Tem trabalhos que mostram que quando você cria esse ambiente, quando você percebe que você está num momento que é seu, num momento seguro, num momento mais tranquilo, a sua percepção do mundo se expande. Você não está mais preocupado em correr atrás de alguma coisa ou correr de alguma coisa. E nesse momento que você fica mais tranquilo, você aprende melhor. Então, esse vai ser nosso momento, essa palestra, um momento de aprendizado para vocês e para mim. É isso, vamos abrindo agora os olhos tranquilos, também sem pressa, sem cobrança, voltando para cá. Tá? E chegamos aqui, né? Então estamos aqui, vamos começar a conversar um pouquinho. Bom, então eu tenho um laboratório, né? A gente esse é um laboratório, eu trabalhei bastante tempo com comportamento animal, tá? E aí comecei a chegar a um determinado momento que eu achei que era muito importante começar a trabalhar com comportamento humano. Basicamente com o quê? Como o comportamento humano está relacionado com a nossa atenção, com a nossa emoção. Mas você pode perguntar, poxa, por que misturar ecologia com ciências cognitivas, né? São duas coisas um pouco diferentes. Bom, um dos motivos é o meu gosto pessoal. Eu passei os últimos 20 anos lendo coisas de ecologia e coisas de cognição. Essa é uma vantagem do Portal CAPES, né? Você pode acessar o mundo inteiro de conhecimentos. Mas, além de ser um gosto meu, eu acho essa interação muito importante. Muito importante. Você tentar entender a cognição e o ambiente. Por quê? Né? Porque agora, o estado do nosso ambiente, do nosso planeta Terra, está profundamente ligado à forma como o ser humano percebe o mundo. Né? Nós somos os atuais gestores do nosso planeta. Nós estamos entrando no antropoceno. Já ouviram falar essa palavra? Né? A nova idade geológica em que o fator crucial para a dinâmica dos ciclos ecológicos do planeta é o que os seres humanos fazem. E o que os seres humanos fazem está profundamente ligado à forma como os seres humanos percebem o mundo. Então, aí, um motivo interessante para você pensar, né? A gente pode pensar para onde a nossa cognição vai levar a gente. Qual futuro vai ser o nosso futuro? Né? A gente pode pensar em futuros legais, em futuros não tão legais, em futuros catastróficos, né? Ou futuros paradisíacos. Isso é uma coisa interessante de se pensar, não acha? Bom, uma coisa também interessante de você pensar é como a nossa percepção da natureza foi mudando, né? Na verdade, como ela varia entre as pessoas. Diferentes pessoas têm diferentes visões da natureza. E a visão da sociedade também foi mudando. Né? Um modelo que as pessoas gostam de pensar é a ideia de que nas sociedades medievais, ocidentais, você tinha a ideia da natureza como algo, um objeto a ser usado, algo para ser usado, né? Algo que servia para o ser humano. Né? O ser humano era visto assim como se fosse, né, um rei que reinaria sobre a natureza. Só que isso começou a mudar. As pessoas, com a revolução científica e política, você teve mudanças, não só nas estruturas políticas dos seres humanos, né? Os reis começaram a sair de moda, né? Hoje eles existem, mas eles não são mais aqueles reis de antigamente. Como também as pessoas começaram a perceber que o ser humano não é algo fora da natureza. Claro, ele tem suas particularidades, mas qualquer ser vivo tem suas particularidades também. E ele está integrado numa grande teia, numa teia histórica de evolução e numa teia de interações, múltiplas interações. E aí você começa a horizontalizar a relação do ser humano. E a gente ainda está nesse processo. Né? Se você conversar com as pessoas, se você meditar e examinar o seu cérebro, você vai perceber que dentro do seu cérebro convivem muitas vezes ideias talvez um pouco medievais na forma como a gente pensa a natureza, junto com ideias modernas. Isso é um baralho muito interessante. Né? Uma forma legal de você pensar é pensar o seu cérebro como um ecossistema de ideias. Pararam para pensar isso? Né? Você tem as várias ideias habitando lá dentro, né? Algumas ideias cooperando entre elas, outras ideias competindo entre elas. E esse ecossistema do cérebro é muito legal de a gente pensar.
Por que você tem esse ecossistema? A gente aprende na escola, né? Rapidamente a gente acha uma coisa meio trivial, né? Mas a teoria celular foi uma das coisas mais incríveis que já foram propostas. Antes da teoria celular, a gente pensava a gente mesmo, eu sou um ser humano, eu sou somente um indivíduo, perfeito? Eu quero isso, eu faço isso. Com a teoria celular, tudo isso mudou. A gente começou a perceber que nós também somos um ecossistema, literalmente falando. Né? Você, eu, só existimos aqui porque trilhões de seres vivos resolveram se juntar para trabalhar conjuntamente, cooperativamente e permitir que a gente exista. E a gente, até a descoberta do microscópio, a gente não tinha ideia disso. Isso leva a discussão de ecossistemas para uma outra escala. Só que é interessante, né? Tem uma pergunta que os filósofos começaram a fazer na hora que se descobriu a teoria celular, poxa, mas peraí, se eu sou feito de trilhões de células, inclusive no cérebro, como é que surge a sensação da individualidade? Essa é uma pergunta, né, da ciência, mas também é uma pergunta bem antiga de várias tradições. Né? O que é o eu? Bom, uma da ideia, um dos modelos, uma forma da ciência tentar responder essa pergunta, e vocês vão ver porque ela é muito importante para a discussão da gente, é a ideia de que, tudo bem, você é feito de várias células, mas as suas células, em especial as células do seu cérebro, elas conseguem, em certas situações, em certos momentos, funcionar em sincronia. Né? Como se fosse um coral afinado, cantando em torno da mesma melodia. E essa sincronia permite o surgimento da sensação de que você é um indivíduo. E a partir da hora que você sente que você é um indivíduo, você pode começar a sentir o que eu vim fazer no mundo. Olha só que legal. Então a gente tem que agradecer bastante essas células. Um dos exemplos mais incríveis desse processo das células trabalharem juntas é o que a gente chama atenção. Legal? Isso é uma coisa que cada um de nós pode experimentar individualmente. Você está distraído? Tudo bem, você está ali, né? Mas você não está muito ali. De repente, alguma coisa chama a sua atenção. Né? Alguma coisa boa, alguma coisa ruim, alguma coisa que acontece, e em um certo momento você acorda. Isso acontece milhares de vezes ao longo do dia. E quando você acorda, de repente você está ali. A atenção, do ponto de vista da neurociência, é o seu cérebro literalmente acordando e se integrando. Tem um modelo que eu acho muito interessante, desenvolvido por um neurofilósofo, olha só que legal, essa é uma profissão que eu gostaria, um neurofilósofo da Universidade da Califórnia, chamado Bernard Baars, que eu tive o prazer de conhecer, que é chamado o Global Workspace. Global Workspace tenta explicar como surge a experiência unificada da consciência. Uau, hein? Mas hipóteses são hipóteses, né? Mas ela é bem interessante porque ela se ajusta muito bem a uma série de dados. A ideia de que quando você presta atenção em alguma coisa, tá? Um conjunto de sistema de cérebro, de células no seu cérebro, começa a funcionar conjuntamente. E ela seleciona um conjunto de informações que estão ali no seu cérebro, só inconscientes, e amplifica elas, e estabiliza elas, de forma que você tenha a sensação, eu estou aqui sentindo isso. Você está prestando atenção. Isso é corroborado, tá, por estudos de funcionamento do cérebro. Lá mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode discutir a relação entre cérebro e mente, mas por enquanto vamos só ir para uma coisa mais básica, vamos pensar em termos de correlação. Existe uma correlação forte entre o funcionamento do cérebro e a atenção. Quando você está distraído, o seu cérebro está ativo, inclusive às vezes muito ativo. Só que ele está ativo de uma forma, vamos dizer assim, ele se comunica pouco entre ele. Você tem diferentes partezinhas do cérebro, cada uma cuidando das suas coisas. Pense como se fossem robozinhos, perfeito? Robozinhos neurais, cada um tomando conta da sua coisa. A parte da visão tomando conta da visão, a parte do equilíbrio tomando parte do equilíbrio. E aí você começa a prestar atenção em algo. Quando você começa a prestar atenção em algo, esses robozinhos começam a entrar em sincronia entre eles,
trocar informação entre eles e começam a criar o Global Workspace. E você pode ver isso em termos de coisa. E se você está realmente prestando muita atenção em alguma coisa, o cérebro começa a funcionar como um todo. Olha que barato isso, né? Então o nosso cérebro tem a propriedade de passar desde um conjunto desorganizado de células até uma entidade de células que pulsa juntos. Vamos usar essa ideia. Meio poética, mas é bonito, né? Ele pulsando junto, um coral, uma orquestra sinfônica, né? Criando uma sinfonia, né? A sinfonia da nossa sensação de existir. Ficou bonito, né? Bom, né? E tem vários experimentos mostrando isso acontecendo, por exemplo, deixa eu ver se funciona. Não. Aqui nessa primeira imagem, né, você tem uma pessoa aprendendo uma nova tarefa, relacionando um estímulo com um som, legal? Detectando um som novo que ela, né, e teclando uma tecla, aprendendo alguma coisa nova. Enquanto ela está aprendendo, várias áreas do cérebro ativas conversando entre elas. Ela depois aprendeu, para de conversar, né? Se tornou, como a gente faz, né? Fala em mindfulness, ela entrou no piloto automático. Né? Então ela já tem agora uma área do cérebro, um robozinho que sabe fazer aquilo, legal? Que já aprendeu a fazer aquilo, ele não precisa conversar, ele pode fazer aquilo sem você estar consciente. Né? O problema é que também ele entrou no hábito. Se ele precisar aprender uma nova coisa, ele vai ter que novamente criar essa rede. Ele vai ter que novamente prestar atenção. Isso aqui é lindo, né? As cores. Isso é um esquema vamos chamar da internet do meu cérebro, tá? Aqui eu tenho os dois córtex direito e córtex esquerdo, os dois hemisférios do cérebro, e essas coisas que tem aí no meio, basicamente seria uma representação da conexão do tálamo. O tálamo é uma parte, né, do nosso sistema nervoso que fica abaixo do cérebro e ele conecta bidirecionalmente todas as áreas praticamente do córtex. Tá? Ele forma como se fosse uma internet. Através do tálamo, todas as partes do cérebro podem trocar informações. Então, no modelo de Global Workspace, o seu cérebro pode estar pensando milhões de coisas independentemente, sem que você esteja consciente disso. Na hora que algo chama a tua atenção, a coisa que chama a tua atenção é amplificada e jogada nessa rede. E o resto do cérebro passa a olhar para ela. Né? Ela se torna viral. Agora é legal que a gente tem essas metáforas, né? Lembra quando muitas coisas circulam pela internet, mas nem todas ganham a atenção. Essa metáfora é muito legal. Então, quando você presta atenção em alguma coisa se tornou viral. O cérebro inteiro começa a dedicar capacidade de conhecimento, de processamento para essa coisa. E começa a se reconfigurar em relação a essa coisa. Vocês estão percebendo a implicação disso para o aprendizado? Ops, fiz besteira. Como é que a gente faz? Auxílio. Cliquei no lugar lá em cima. Opa, obrigado. Estou no botão errado, é por isso. Legal? Bom, e aí essa conversa toda sobre atenção, que era uma coisa, assim, talvez restrita, né, aos círculos da neurociência, começa a se tornar muito importante quando surge o movimento laico de mindfulness, quando as pessoas começam a achar que é importante para nós, todas as pessoas de diferentes religiões ou sem religiões, né, pessoas no seu ambiente público começarem a treinar a sua atenção. Tá? O movimento de mindfulness, também chamado atenção plena, se foca fundamentalmente no treino da nossa atenção. E aí, tentar entender a origem da atenção, do ponto de vista cerebral, fica muito interessante. Isso aparece, né, nessa publicação. Então, aqui eu tenho artigos publicados em revistas científicas sobre mindfulness, tá, ao longo dos anos. Tá? Então, basicamente, mindfulness começa com uma iniciativa de transplantar um conjunto de técnicas, algumas derivadas da meditação budista, algumas coisinhas também do hinduísmo, em termos de movimentos, algumas coisas de teorias cognitivas, e ensinar isso para as pessoas, ensinar as pessoas a meditarem, independente da crença delas, e utilizar isso como forma de controle de estresse. Só que, além de fazer isso, a pessoa que começou a fazer isso era um biólogo molecular num hospital dos Estados Unidos. Então ele começou a tentar fazer
chamar pessoas para pesquisar isso, para fazer experimentos. Isso detonou um incrível movimento de pesquisa. Porque as pessoas começaram a ver, olha que engraçado, isso parece que reduz o estresse mesmo, essa coisa maluca, né? Certo? Reduz o estresse. E aí agora você está vendo a quantidade de explosão de artigos. Né? Quem já ouviu falar de mindfulness aqui, levanta o dedo. Né? Se eu fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, né? Eu tomei contato com mindfulness em 2000, certo? Quando eu fui aos Estados Unidos. Naquela época eu voltei para o Brasil, mindfulness, o quê? Né? Agora você veja como a coisa está. Bom, a ideia da mindfulness, certo? Seria que a gente tem uma capacidade que já nasce com a gente, ou pelo menos a gente desenvolve durante a criança, né? Seria um traço de mindfulness, que a gente consegue focar nossa atenção. Focar nossa atenção sobre algo. Isso para criança é muito fácil, porque para criança, especialmente uma criança que está sendo criada num ambiente protegido, num ambiente em que ela se sente tranquila para explorar o mundo, para essa criança tudo é novo. E ela não foi ensinada que ela deve prestar atenção para X ou para Y. Ela presta atenção para aquilo que ela sente vontade. Então, basicamente, mindfulness é a capacidade de você pegar alguma coisa que você acha que você já conhece e voltar a prestar atenção nela. Tá? E com isso, como a gente viu antes, provavelmente reaprender. Voltar a ser criança. Né? Tem uma definição mais clássica, né? Mindfulness é a capacidade de sustentar a nossa atenção, né? De forma curiosa, sem julgamento, para diferentes eventos que aparecem no mundo, mas voltar a ser criança é bonito também, né? A questão é que agora a gente é adulto, então a gente tem que se treinar um pouco para fazer isso. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que a nossa atenção é muito constrangida, né? Ela é constrangida porque nós temos alguns eventos que tem muito status. Tem algumas coisas na nossa sociedade que a gente tem muito estímulo e preste atenção nisso. Prestar atenção nisso é legal, né? Por exemplo, né? Enquanto tem outras coisas que a gente fala, não, cara, você vai ficar prestando atenção nisso? Você é maluco? Ou você quer ser criança? Né? Então repara que a nossa atenção de adulto, ela vai ficando constrangida e vai ficando empobrecida. E se a gente acreditar nessa hipótese que a atenção é necessária para o aprendizado, uma atenção empobrecida implica em quê? Numa perda de capacidade da gente se renovar. Né? E isso num ser vivo que está vivendo em relação com um ambiente que está sempre mudando, quando você perde a capacidade de se renovar, você basicamente está, né, mais próximo de se integrar ao ciclo de matéria e energia. Né? Bom, morrer. Né? A ideia é que se você empobrece a sua atenção, tá? Quanto mais você empobrece a sua atenção, mais o seu comportamento é regido por coisas automatizadas, aquelas coisas que você aprendeu, sabe-se lá quanto tempo atrás, sabe-se lá em que condição. Você fica à mercê dos robozinhos do seu cérebro, né? Para o mal ou para o bem. Bom, e aí esse tipo de coisa detonou uma série de intervenções terapêuticas, visando saúde, visando educação, baseados no treino da atenção. O treino da atenção plena, mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, em Mindful Eating. Quem já ouviu falar em Mindful Eating? Poxa, gente, é tão legal ver na plateia isso, sabe? Então pronto, né? Mindful Eating é o quê? É você reaprender a comer, não se policiando, né? Não daquela forma meio sofrida que a gente não posso comer isso, não devo comer aquilo, né? Que se vocês já tentaram, não é muito eficaz no longo prazo. Né? É se reaprender a comer simplesmente prestando atenção no que você come. Simplesmente entre aspas, porque como a gente vai ver, prestar atenção é uma coisa muito mais poderosa do que parece à primeira vista. Então temos programas de Mindful Eating, depois eu falo, né? Tentando tratar com transtornos de alimentação. Você come demais, ou você come de menos, ou basicamente você come de forma automática. Você tem, dentro da psicologia, né, a capacidade de você mudar a forma como você presta atenção nos nossos pensamentos.
Porque não é só importante você prestar atenção, é a forma que você presta atenção, isso é muito importante, né? Por exemplo, todos nós já devemos ter, talvez, passado uma situação, né, em que aparece algum pensamento chato na nossa cabeça e a gente começa a prestar atenção nele, é chamado de preocupação. Mas muitas vezes você presta atenção nele, que droga, o que esse pensamento está fazendo aí? Né? Eu quero me livrar dele. Só que quando você faz isso, você não está realmente prestando atenção, você está brigando com seus pensamentos. Né? E brigar não é uma forma legal de você aprender coisas novas. Né? Quem já tentou ensinar uma turma que está brigada com o professor, sabe que brigar e aprendizado não é uma combinação legal. A mesma coisa funciona na nossa relação. Então, os pensamentos. Então, você tem essa ideia de você se treinar a observar seus pensamentos sem ter raiva deles, percebendo o que eles são e percebendo que eles são só pensamentos. Né? Veja só, se você estivesse numa floresta primitiva e aparecesse um tigre, né, faria sentido você fugir do tigre, ou se você fosse maluco o suficiente, brigar com o tigre. Mas um pensamento é somente um pensamento. O pensamento é só uma imagem, é só uma simulação na sua mente. O que é que você vai ganhar brigando com ele? Mas a gente perde muita energia, né? Brigando com eles. Isso implica na necessidade de a gente reaprender a relacionar. E você tem programa de mindfulness nessa área. Né? A mesma coisa em relação ao nosso corpo. Né? O nosso corpo muitas vezes é um palco de conflitos. Né? A gente está magro demais, gordo demais, alto demais, baixo demais. Mas a gente raramente está simplesmente prestando atenção no meu corpo. Como é que está meu corpo? Como é que ele está se sentindo? Não como eu acho que ele devia se sentir. O que ele realmente tem vontade de fazer? Para você fazer isso, você tem que conseguir parar do processo normal de tentar forçar seu corpo a ser coisas que ele não quer ser e começar a escutar ele. Então, você tem essas técnicas muito legais, como escaneamento corporal, em que basicamente você fica deitado escaneando o seu corpo. E, incrivelmente, isso tem uma série de resultados. É uma das técnicas de mindfulness que tem mais efeito estatístico. Mas, espera aí, você está deitado, olhando para o seu corpo, e aí? Primeiro, você não está lutando com ele. Isso já representa uma economia de energia fantástica que você pode direcionar para outros lados. E segundo o modelo de Global Workspace, quando você está fazendo isso, sem perceber, você está reconfigurando a sua relação com o seu corpo. Por exemplo, né, para você aprender alguma coisa na aula, não é legal você prestar atenção? Todo mundo concorda que sim. Na hora que você está prestando atenção, você consegue ver seu cérebro aprendendo? Não, você está prestando atenção e de repente você tem um insight. Entende? Eu entendi. Se você presta atenção, o cérebro toma conta do outro trabalho. É por isso que não faz sentido se forçar a aprender. É só prestar atenção. A questão é como a gente presta atenção. Uma das preferidas, caminhar com a atenção plena. Mindful walking. Repara que caminhar é um dos exercícios, para vocês aqui nesse campo maravilhoso, é um exercício que você faz o tempo todo. Mas o quanto a gente desfruta disso? Muitas vezes a gente está saindo de uma aula pensando na outra. A gente não usufrui o processo de caminhar. Muitas vezes a gente caminha e pisa estranho, né? Ou o processo não é legal, a gente passa por lugares lindos, que uma criança, se passasse por aqueles lugares pela primeira vez, ficaria, ou eu, né, que vim aqui pela primeira vez, falava, olha que campus lindo. Né? Mas a gente passa todo dia, então a nossa cabeça já, eu já conheço. Mas será que o campus é igual todo dia? Isso é muito legal, né? Uma iniciativa. Quando chegar lá, você me avisa, tá? Que eu estou em modo. Eu estou prestando atenção para várias coisas, mas não para o tempo, tá? Então me avisa. Isso é uma campanha da cidade de Belfast, promovendo caminhadas com atenção plena. Que coisa legal, né? Então eles fazem roteiros para você caminhar pela cidade, simplesmente prestando atenção no ato de caminhar. O que você está fazendo com isso? Você também está economizando preocupação. Você está direcionando recursos cognitivos para cuidar do seu corpo. Simplesmente olhando para ele, que é o que o corpo precisa, aparentemente. Não você ficar tentando botar ele em padrões. Um outro movimento muito interessante é o movimento de autocompaixão. Quem já ouviu falar de autocompaixão? Um pouquinho menos, né? Esse vamos chamar assim, a segunda onda da mindfulness, ou de coisas relacionadas a mindfulness, é o movimento de autocompaixão.
Autocompaixão também é um traço psicológico, tá? Que não é exatamente igual a mindfulness, mas tem estudos que mostram que um reforça o outro. Autocompaixão é a capacidade de a gente prestar atenção para a gente mesmo e cuidar da gente mesmo. Né? A gente tem a ideia da compaixão, a ideia de que você vê uma pessoa sofrendo e você quer ajudar essa pessoa. Né? Não aquela compaixão meio masoquista, a pessoa está sofrendo, eu vou sofrer também. Não. A pessoa está sofrendo e eu vou ajudar ela. Isso é compaixão, né? Agora, muitas pessoas são compassivas com os outros, mas às vezes pessoas que são compassivas com os outros não são compassivas com elas mesmas. Você às vezes percebe isso? Que às vezes você trata você de um jeito que você nunca trataria uma amigo. Eu posso sentar um pouquinho? Eu escaneei meu corpo, ele falou, senta um pouquinho, tá? Vou obedecer ele também, né? Afinal, ele me trouxe até aqui. Então, repara isso. Por que é importante a gente cuidar da gente mesmo? Se você quer simplesmente cuidar dos outros e não cuidar de você, vai chegar uma hora que isso não vai ser sustentável. Vocês têm essa experiência que no processo de cuidar alguém chegou uma hora que você esqueceu de você e daqui a pouco você também estava com problemas, né? Aquela metáfora clássica do salva-vidas que vai salvar uma pessoa que está se afogando, mas ele erra, né? E ele se afoga junto. Então, o cuidado com você mesmo é fundamental. Nós só podemos dar para os outros aquilo que a gente tem na gente. Você só pode cuidar se você tem cuidado. Então, essa ideia surgiu de tentar medir como as pessoas percebem, quantas pessoas se cuidam. E vários trabalhos, inclusive trabalhos do meu laboratório, mostram que o cuidado com você tem vários resultados muito interessantes. Né? Ou seja, cuidar de você mesmo pode parecer egoísta num primeiro instante, mas é profundamente altruísta se você está interessado em cuidar dos outros por muito tempo. Autocompaixão, né, ela é trabalhada da forma, tem um questionário clássico que está sendo agora validado para o português, tá? Que ela mede, seria basicamente duas características, autocrítica e autocompaixão, certo? Então, autocompaixão é o quanto você consegue ser legal com você, principalmente quando você está passando momentos difíceis, né? Que é exatamente aquela hora em que você precisa ser legal com você mesmo. E o oposto dela é a autocrítica, é quanto você usa o chicotinho, sabe o chicotinho, na hora que você está com problemas. Né? Todos nós temos às vezes essa experiência. Você está passando um momento difícil e fala, pô, se fosse um amigo seu, você ia fazer o quê? Ajudar ele, né? Mas é você mesmo, você fala, droga, pô, viu? Mais uma vez, né? Você está passando, né? Por que você é assim? Então, autocompaixão basicamente é o contrário de autocrítica e ela está relacionada com essas características que são medidas no questionário. Tá? Autobondade, a capacidade de você ser legal com você mesmo. Atenção plena, a capacidade de perceber que aquilo que você está passando passa. Legal? Passa. Momentos difíceis passa. E vai passar mais rápido se você for legal com você. E humanidade comum, a percepção que não é só você que sofre. Você não deve sentir vergonha de sofrer. Todos os seres humanos, na minha opinião, todos os seres vivos que têm consciência no nosso planeta, em algum momento da vida deles, mesmo vivendo no ambiente mais natural do mundo, isso é polêmico, hein? Eles sofrem em algum momento. E a percepção disso gera empatia. Tá? Por isso que humanidade comum se opõe a isolamento, aquela ideia que a gente tem que é terrível, não só eu, está todo mundo feliz no Facebook, só eu. Isso é isolamento. Né? É mentira, a gente sabe, mas faz mal, mas às vezes a gente acredita nisso, né? É interessante, né? Bom. Essa interação entre mindfulness e autocompaixão, para mim, me parece muito importante, porque seria a ideia de que atenção e emoção precisam uma da outra. Por quê? Porque para você prestar atenção é uma atitude, é alguma coisa que você faz. E o ser humano, em última instância, ele não faz coisas. Às vezes a gente pensa, o ser humano ele age por dinheiro. Não. O ser humano ele age por emoção. Pode ser emoções boas ou emoções ruins, mas são emoções que fazem a gente fazer coisas. Então, se você quer prestar atenção, a gente viu que prestar atenção é muito importante, tá? Você precisa ter uma emoção que te leve a prestar atenção. O problema é que emoções negativas, como raiva e medo,
em geral fazem você não quero olhar para isso. Está entendendo o problema? Eu quero destruir isso. Eu quero fugir disso. Emoções que levam você a se aproximar de coisas para olhar para elas, para aprender com elas, são emoções positivas, como autocompaixão. Também, quem é professor aqui, quem é aluno, sabe a diferença de você dar uma aula quando a sua turma está numa emoção positiva ou quando a sua turma está numa emoção negativa. A mesma coisa funciona para o nosso aprendizado próprio. Tá? Essa é uma ideia que está surgindo dentro de um ramo da psicologia conhecido como psicologia positiva, e que a gente pode falar talvez no outro dia, não sei se vai dar para falar hoje ou amanhã para quem estiver no cima. Bom, mas aí agora, legal, luz bonito, um dissonante e tal, mas eu quero ter a fase do mais. Será que agora realmente a gente está vendo que o mindfulness está se popularizando, está virando que nem cachorro quente de pipoca, Será que realmente isso é verdade, Será que somente não é uma moda, Os seres humanos têm essa coisa de moda, Bambolê, vocês lembram disso, Várias modas. Bom, daí a importância de você fazer estudos, você tentar fazer estudos científicos, Estudos em que você tenta não levar que somente os seus preconceitos ditem o que está acontecendo. E aí tem estudos bem interessantes. Por exemplo, esse é um estudo muito legal, foi publicado no The Lancet, um dos maiores jornais de medicina do mundo, em que as pessoas tentaram comparar a chance de uma pessoa recair de depressão grave. Tá? Então veja só, se você tem uma depressão grave, isso aumenta a probabilidade de você ter uma próxima depressão. Se você tem uma segunda, aumenta a probabilidade de você ter uma terceira. Então, se você vai tendo muitas depressões graves, é interessante você começar a se prevenir. Uma das formas que você pode fazer isso é tomar regularmente antidepressivo, tá? E essa funciona. Só que as pessoas começaram a testar, mas veja só, se em vez de você tomar antidepressivo, você ficar praticando mindfulness como forma de prevenção. A linha azul são o depressivo e a linha vermelha é mindfulness. Você começa com grupos 100%, no começo ninguém recai porque começou, e aí as pessoas que vão se mantendo ali são as que não recaíram. Repara que mindfulness tem um efeito maior do que, parecido maior, na realidade a diferença não é significativa, mas basicamente isso quer dizer o quê? Você pode optar por tomar antidepressivo ou ficar praticando mindfulness. Olha que interessante. Legal? E isso é um dos motivos que técnicas baseadas em mindfulness fazem parte do SUS da Inglaterra. Então agora na Inglaterra, no SUS, você fala, olha, eu tenho problemas com depressão. E aí o SUS de graça te oferece duas opções. O SUS de lá. Você pode tomar aqui, é grátis, é um bom sistema de saúde, tem aqui antidepressivo, ou você tem um CD aqui, agora deve ser pendrive, que não usa mais CD, ou que tem um pendrive com uma fita para você treinar mindfulness, você escolhe. Ok, e aí a gente já chega nesse ponto, tá? Vou voltar todos os detalhes estatísticos disso. Isso aqui são meta-análises. Meta-análises é quando você pega vários estudos, e começa a juntar todos os efeitos deles para ver o que é que funciona. Isso aqui é uma meta-análise de coisas para depressão. Tá? Aqui você tem um efeito zero. Coisas que passam por cima do zero significa que não tem efeito significativo. Isso não é um estudo só, são vários estudos. Então dá para ver que mindfulness, para algumas coisas, tem um efeito bem longe de zero. A primeira coisa que está lá em cima são estudos com depressão. Na realidade, uma das coisas para que mindfulness se mostre mais efetivo é para evitar recaída de depressão. Tá? Isso quando eu somo, não é um estudo só, eu somo vários estudos. Isso é bem legal. Também agora já começa a ter isso para distúrbios alimentares. Isso aqui é uma meta-análise de mindful eating. Para quê? Para controlar big eating. Big eating é uma coisa que todos nós passamos de uma certa maneira, aquela coisa clássica, não vou comer, eu não vou comer chocolate eu gosto, mas eu não vou comer, certo? Não engorda, certo? Aí você fica se segurando, aí de repente, não, eu preciso de chocolate, aí você come um
uma tonelada de chocolate, você faz um Big Little. Né? A gente faz isso em pequenas quantidades, mas pessoas podem fazer isso mais até se tornar um problema. E no final você acaba engordando mais do que se você não tentasse fazer aquilo. Então, para esse tipo de condição, é muito interessante, aparentemente, pelos estudos, aqui novamente nós temos o zero, certo? Esse sinal positivo ou negativo não tem nada a ver com, depende do que você soma de quê. Mas basicamente é diferente de zero, tá? Então aqui é diferente de zero, vários estudos são diferentes de zero, mostrando que tem efeito para modificar. Né? Eu tive o primeiro grupo de mindfulness que eu conduzi, teve uma situação muito interessante, eram 15 pessoas, lá em João Pessoa, e uma delas tinha um problema. Qual era o problema dela? Ela sentia muita vontade de comer. Né? Sentia muito, só que e ela queria emagrecer, porque ela estava acima do peso, mas ela não conseguia comer somente um prato. Né? Ela comia mais. E tinha uma outra pessoa que era o oposto. Quando ela ficava estressada, ela perdia a fome. Ela era muito magra. E o objetivo dela era comer um prato inteiro. Aí depois de umas 2 semanas de mindfulness, as duas estavam todas felizes. Poxa, Luiz, por quê? Eu consegui comer um prato. E a outra falou, eu também consegui comer um prato. As duas estavam felizes. Uma porque reduziu para um prato e outra para que subiu para um prato. Então é interessante esses processos, como o estresse afeta a nossa relação com a comida, cada pessoa reage de uma maneira diferente, e como de repente você retreinar a sua atenção e reduzir o estresse também afeta de uma maneira regulatória. Tá? Ó, relaxa, tá? Não precisa entender essas coisas todas, tá bom? Não sei se alguém tem trauma com estatística aqui. Eu sou professor de bioestatística, não é estatística, tá? A gente não está falando, nada de mal vai acontecer, tá? Não precisa entender esses números todos. Ok. E aí tem a parte cerebral também, que é para quem gosta de cérebro, é interessante, né? Ver como é que o cérebro das pessoas vão mudando quando você faz práticas, né, de atenção plena, de mindfulness. Vocês devem ter a noção, né, que talvez tenham lido, que o cérebro é muito plástico. Né? O cérebro é basicamente como um músculo, vamos dizer assim, né? Dependendo de que músculo você trabalha, de que forma você trabalha, parte do cérebro aumenta, parte do cérebro diminui, o cérebro está sempre mudando. E aí já consegue ver que algumas áreas do cérebro aumentam quando você pratica mindfulness, né? Aí dá até aquela metáfora que você está malhando o cérebro, né? Eu não gosto muito dessa metáfora, porque quando você pensa em malhar, a primeira coisa que vem para a cabeça da gente, às vezes, né, para muitas pessoas, é o quê? Obrigação, né? Tenho que malhar, né? E isso é complicado, né? Porque, repara, se você tem, aí você já pensa assim, não, sabe? Você já começa a entrar E isso é muito diferente da filosofia de mindfulness. Mas, não, olha, preste atenção. Permite que o seu corpo, permite que o seu cérebro comece a descobrir o caminho dele. O que você precisa é só de alguém para conduzir ele, não forçar ele. E como é que você conduz ele? Simplesmente olhando, simplesmente passando informações para ele, simplesmente prestando atenção. Bom, aí agora a gente começa a entrar, né, nessa questão. Mas veja só, tá, Luiz, você está me falando, legal, muito maneiro isso, né, processos internos no cérebro, tá? Mas eu não sou um indivíduo sozinho no mundo, né? Eu faço parte de uma sociedade, legal? Eu faço parte de uma biosfera. Isso será que é somente uma coisa, né, para eu buscar a minha iluminação individual e o resto do mundo? E aí uma coisa do meu laboratório, de outras pessoas, é começar a pensar como isso afeta o meu comportamento em relação a outras pessoas. Como isso afeta o meu comportamento em relação aos outros seres vivos, a biosfera. E aí a gente tem uns estudos muito legais. Né? Por exemplo, né, se você começa a prestar atenção de uma forma mais compassiva, mais aberta, sem ficar inicialmente só criticando, tentando olhar as coisas, o que acontece? Bom, esse trabalho é muito legal, né? Esse é um trabalho que tenta medir o preconceito que as pessoas têm em relação à idade e em relação à cor da pele. Então isso foi feito com pessoas jovens de descendência europeia nos Estados Unidos. Então são pessoas jovens e brancas. Legal? E usaram um protocolo muito legal que trabalha com associações inconscientes do computador. Tá? Porque se você perguntar para a pessoa, você é racista? Não. Você tem preconceito com pessoas idosas? Não. Então, mas esse não trabalha assim. Trabalha através de associações indiretas no computador. A pessoa não sabe o que está sendo amostrado. Interessante isso, né? Esse método já está disponibilizado aqui no Brasil também, é o IAT. Talvez vocês conheçam. Agora, o legal é que todo mundo fez o teste, mas eu dividi os estudantes em 2 grupos.
Um dos grupos, né, eu testei se eles tinham algum tipo de preconceito. Só para mostrar como é que funciona. Imagina que eu faço assim, o método básico disso. Eu coloco para vocês bom e ruim. E aí eu peço para você associar isso com uma palavra, certo? Fechadura ou porta. Aí você escolhe. Eu vou relacionar bom com fechadura ou com porta. Mas eu crio essa associação. Depois eu faço uma série de opções e lá na frente eu vou mostrar para você, né, uma pessoa jovem ou uma pessoa velha. E eu te ofereço. O que você junta a essa pessoa? Porta ou fechadura? Se a pessoa não tem preconceitos, tanto faz. Mas se a pessoa tem preconceitos, isso muda estatisticamente a associação. E eu percebo que ela tem, preconceito é uma palavra forte, né? Ela tem um enviesamento da percepção dela. Legal? Então o que acontece? 2 grupos, tá? Um dos grupos é controle. Ele ouviu uma fitazinha tipo Discovery. E ali está o peixe que está nadando pelo recife de coral. Perfeito? E na outra fita, a mesma voz dando instruções de mindfulness. Olha, preste atenção para o seu corpo e para a sua respiração, sem julgar ela, simplesmente percebendo ela do jeito que ela é. Legal? O grupo mais escuro é o controle. Repara que a percepção deles é mais enviesada, tanto para a raça como para a coisa. Isso numa intervenção de alguns minutos. Numa intervenção de alguns minutos, você já começa a conseguir mudar o preconceito das pessoas. É claro, quanto tempo isso vai durar depois? Não sei, mas é interessante você já conseguir detectar isso. Legal, né? Isso abre uma margem de pesquisa muito interessante. Por exemplo, isso podia ser testado para preconceitos ambientais. Olha, se eu colocar para você, né, floresta, né, e manguezal, né? Perfeito? Ou outras coisas. Né? Bactérias e golfinhos. Né? Bom, e aí a gente fez uma pesquisa, né, na base de questionário, que a gente tentou relacionar com 456 alunos da UFPB. Tá? Questionário online. Em que a gente passou para eles 2 questionários que aparentemente não tinham nada a ver um com o outro. Um questionário é um questionário ambiental. Esse questionário é chamado questionário de preocupações ambientais. Basicamente eu falo para você o seguinte, olha só. Você já ouviu falar da crise ambiental? Não ouviu falar, certo? Quando você pensa na crise ambiental, nessa questão de mudança climática, poluição, você fica preocupado com o quê? Com o que você se preocupa? O que vem na sua cabeça? Quanto você se preocupa com o efeito da crise ambiental sobre eu, sobre minha vida, sobre minha saúde, sobre meu futuro, meus filhos, todas as crianças. E aí vai até plantas. Quando pensa na crise ambiental, você pensa, poxa, o que vai acontecer com as plantas? Repara que é um questionário de preocupações, tá? Legal? E você tem a opção de ficar preocupado com tudo, ou não ficar preocupado com nada. Não, esse papo de mudança climática. Legal? E aí, além disso, a gente passou um questionário de autocompaixão, que aparentemente não tem nada a ver com o meio ambiente. É como você trata você mesmo, né? Quando você está mal. Como é que você percebe? Quando eu estou mal, eu cuido de mim? Cuido, mas às vezes não tanto, né? Às vezes eu sou meio carrasco comigo mesmo. O quanto você consegue cuidar de você é autocompaixão. O quanto você tem dificuldade de cuidar de você mesmo, autocrítica. Tá? E aí a gente correlacionou os 2. Olha só que coisa interessante. Tá? Deixa eu explicar esse gráfico para vocês. Tá? Basicamente, isso são correlações. Tá? Para baixo eu tenho correlações negativas, para cima eu tenho correlações positivas. Correlações positivas significa que você fica preocupado com aquilo, positivamente. Mais do que a média. A média é 0. Correlações negativas significa que você fica menos preocupado com aquilo do que a média. Em azul é a correlação disso com sua... ficou para aqui. Sua autocompaixão. Azul é autocompaixão. Então imagina azul as pessoas que são muito autocompassivas. As pessoas que quando estão com problemas, cuidam delas mesmas. Em vermelho, pessoas que têm autocrítica. Pessoas que quando ficam com problemas, são muito duras com elas mesmas.
Repara que coisa interessante. Essas duas linhas aqui é o nível de significância. Repara que pessoas que têm alta compaixão, cuidam delas mesmas, têm mais preocupação com o meio ambiente. Especialmente com a dimensão altruísta, né? Meus filhos, crianças, mas também, por exemplo, elas se preocupam significativamente mais com animais, pássaros, por exemplo, e até vida aquática, e eu acho que plantas também, tá? Do que pessoas que são muito críticas com elas mesmas. Não é interessante isso? Porque você tem que pensar, mas espera aí, uma pessoa que é boa com ela mesma, de repente não vai ser uma pessoa egoísta, né? Ela só está... Mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Lembra? A gente só pode cuidar dos outros quando a gente consegue cuidar da gente mesmo. Então, uma hipótese para explicar isso, né, é que o quê? Que quando a gente está lutando com a gente mesmo, né, e às vezes, infelizmente, a gente entra em luta, todo mundo, né, mas às vezes pode lutar mais ou menos, mas quando a gente está lutando com a gente mesmo, a gente está consumindo recursos. E esses recursos que a gente está consumindo, eles não sobram para a gente tomar conta de outras coisas. Por exemplo, pensar, olha, o que vai acontecer com as plantas? O que vai acontecer com as pessoas? É basicamente a ideia, né? Para eu conseguir cuidar da biosfera, é importante eu cuidar de mim mesmo. Isso é muito interessante, porque um dos problemas que a gente tem dentro da questão ambiental é como a gente consegue conciliar, né, a nossa existência e a nossa busca individual de sentido, certo? Com a biosfera, com as pessoas. E não necessariamente precisa ser uma oposição. Não necessariamente o que você dedica para você está tirando da biosfera. O que você dedica para você pode voltar para a biosfera. Na medida que você estando bem, você pode cuidar. Isso é bem legal, porque... Como é que estamos de horário? Pode ir? Já está bom, né? Então vou só começar a terminar aqui. Isso aqui só é uma coisa muito interessante que eu recomendo para quem é interessado nessa área, são as pesquisas relacionando psicologia positiva e mindfulness, de um grupo que tem nos Estados Unidos, o projeto de emoções positivas da Universidade de North Carolina. Eles propõem essa ideia muito interessante de uma espiral positiva de positividade. Basicamente o que? Emoções positivas aumentam nossa capacidade de ajudar pessoas, certo? Se essas pessoas que a gente ajudam a gente de volta, isso gera mais emoções positivas. E aí você vai produzindo um círculo virtuoso de emoções. Isso aí é exatamente o oposto do círculo de emoções negativas que a gente às vezes passa, né? Você fica chateado, você fala, pô, por que eu estou assim chateado? Aí você fica mais chateado. Droga, cara, estou ficando chateado, tá todo mundo bem, por que eu sou assim? Você fica, né? Tá percebendo a ideia? Né? Esse sistema é o sistema oposto. Na realidade, você pode pensar que nós, seres humanos, ficamos balançando entre essas duas espirais. Né? Um sistema de espiral que vai e um sistema de espiral. Como a gente consegue sair de uma espiral para outra? Prestando atenção e cuidando da gente mesmo. Finalizando? Eita, então vamos finalizar. Bom, aí no final a gente só pensa, né? Uma das coisas que traz muita positividade é a gente pensar no que a gente quer. Não porque a gente acha que vai conseguir agora, mas porque a gente se direciona para lá. Né? Por exemplo, imaginar, como está começando a acontecer, imagina na escola, em vez de você sofrer bullying somente ou aprender os afluentes do Rio Amazonas, você também aprender a ser compassivo com você mesmo, com parte do currículo, prestar atenção em você mesmo. Isso não é legal? Isso já está começando a acontecer. Né? Aquilo que eu falei, você tem um programa de caminhadas com atenção, tranquilo, sabe? Curtir caminhar. E provavelmente, eu imagino que você curtindo caminhando, você no longo prazo perde mais peso, ou ganha mais peso, dependendo de qual é o seu objetivo, né? Do que fazendo isso forçado. E vamos imaginar, agora realmente terminando, né? Pensar o seguinte, imagina se, deve ter outros pesquisadores aqui na sala, né? Imagina se a gente consegue, além de ficar pesquisando nossos objetos de pesquisa, a gente guardar algum tempo para entender como a nossa mente, como o nosso corpo funciona, porque ele é o instrumento fundamental. Você pode ter todos os aparelhos de medida do mundo, mas se o seu cérebro não está aberto para perceber os dados, para pensar novas hipóteses, novas saídas, não adianta. Então, a gente cuidar
do nosso cérebro. Pá. E é isso aí. Aí tem essa expressãozinha, eu juro que eu vou traduzir, mas eu sou compassivo comigo mesmo, eu tenho muita coisa, né? Mas eu juro que eu vou traduzir. Está falando aqui assim, não olhe somente, observe, não engula somente, prove, não durma somente, sonhe, não pense somente, sinta, não exista somente, viva. Obrigado, gente. Essa semana começou uma medida meio truculenta do governo usando a polícia militar, e isso está acontecendo muito mais na capital, né, lá em São Paulo, do que nas outras escolas do interior, como Sorocaba, Agudos, etc. E aí eu fiquei pensando na questão de os alunos dessas escolas, eles estão ocupando de um jeito muito bonito, com saraus, com arte, com limpando a escola, fazendo que os alunos estão vindo lá e estão fazendo comida, porque tem até alunos do ensino médio quanto do fundamental, meio que juntos, ocupando a escola. Quanto você acredita que todas essas coisas super legais de mindfulness, que já até estão, a geração nova já está fazendo, o quanto seria possível você vislumbra isso chegar na política? Porque é um âmbito onde é meio complexo, assim, alguns partidos têm isso já um pouco intrínseco, outros não tanto, e a gente tem percebido pelo menos, com essa vontade de mudar do governo as escolas, que não tem um pingo de empatia ou compaixão, não existe diálogo de um lado. E do outro, por vontade própria, os alunos já estão ocupando a escola e até cuidando dela muito mais do que o sistema público estava cuidando. Você vislumbra de algum jeito isso entrando na política daqui para frente? Na Inglaterra, você tem um grupo de mindfulness, de parlamentares da Câmara da Inglaterra que se interessam por mindfulness. Então você tem tido eventos de meditação dentro do parlamento inglês. Olha que legal, né? Vai com a mão da terra. Né? Na realidade, você pode pensar o seguinte, é claro que a gente tem muitos problemas, longe de mim não admitir isso, mas você pode ver algumas tendências muito positivas, você pode ver algumas tendências muito positivas acontecendo. Mas realmente, né? Por exemplo, vamos pensar, se você chegasse 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, se você chegasse um brasileiro qualquer, político ou não político, e falasse para ele, olha, é legal para você, sabe, caminhar todo dia, caminhar faz bem, sabe? Não, caminhar para algum lado, não, simplesmente caminhar por caminhar. Você caminha 30 minutos por dia. Se você falasse isso para uma pessoa, há 40 anos atrás, a maior parte das pessoas fala, cara, você é maluco, né? Ou fazer exercício, fazer yoga. Hoje em dia, nós já temos na nossa cabeça a ideia de que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Né? Que você só deve ir para o médico, né? Se acontecer, né? Que um dos principais responsáveis por cuidar do seu corpo é você. Né? Você vai para o médico porque você não conseguiu, teve algum problema. Mas para a nossa mente, a gente ainda não tem muito isso. Né? A mente da gente é vendo, eu vou torcer para não ter um problema, se eu tiver um problema, aí eu vou no médico, ou no psicólogo. Mas agora está surgindo a ideia de que você pode prevenir, de que você pode dedicar tempo para a sua mente. Uma previsão que eu tenho, se continuar assim, daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão achar normal, inclusive os políticos. E isso vai ter efeitos, eu imagino. Porque a gente fala, não, Luiz, política nunca muda. A gente, claro, veja só, é importante, quando a gente observa a nossa mente, a gente percebe que uma característica fundamental do ser humano é a insatisfação. Não? Insatisfação. Você consegue uma coisa nova, no começo você fala, que legal, consegui. Novo emprego, nova relação, né? Fui para um novo lugar. Depois de um tempo, né, o seu cérebro, se você não prestar atenção, ele começa a fazer aquilo. Tem aquele defeito ali, aquilo ali, né? Esse mecanismo de insatisfação do cérebro, tudo bem, ele de um certo sentido é responsável pelo nosso sucesso como espécie, né? O ser humano não está em cavernas porque a gente olhou para a caverna e falou, não, eu quero alguma coisa melhor. Mas repara que esse processo de insatisfação que a gente tem que prestar muita atenção nele.
porque às vezes ele sabota a gente. Por que eu falei tudo isso? Por exemplo, se você voltasse aos 500 anos atrás, né, como é que era a política 500 anos atrás? Você tinha poderosos, autoritários, autocráticos, né, que não toleravam um mínimo de diferença, legal? Que detinham todo o poder, que não eram eleitos nunca, eles não precisavam ter esse problema de campanha eleitoral, de receber dinheiro da Vale, porque eles não eram eleitos. Então, eles usavam a força indiscriminadamente. Tá? Aí eu posso olhar para hoje e ver, rapaz, as coisas mudaram. Estão perfeitas? Não estão. Quando vão ficar perfeitas? Nunca. Na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque o mundo é muito complexo, né? Só me permite um raciocínio político que às vezes eu penso, né? Quem vive um relacionamento durante muito tempo percebe a complexidade das relações humanas. Quem já tentou ser síndico de um condomínio percebe a complexidade das relações humanas. Então, é importante a gente ter dois olhares. Um olhar de perceber, olha, não, tem problemas, e realmente eles existem. A gente pode melhorar? Sim, a gente pode melhorar. Mas também valorizar as coisas que a gente tem. E valorizar pequenos avanços. Tá? Quando você está trabalhando em milhões de pessoas, são coisas incríveis. Né? Os seres humanos conseguirem viver em sociedade e não se matar o tempo todo, se você parar para pensar, tá? É uma coisa incrível. É que a gente está acostumado com isso. Né? A última grande guerra foi terminando quando? 1945. Hoje a gente tem guerras, mas aí a gente vai entrar em toda uma discussão. Tá? Resumindo, eu acho que sim, eu acho que vai fazer diferença. Não vai ser tão grande quanto a gente gostaria, né? Mas vai ter. Mas a gente sempre vai querer mais também, né? A minha pergunta é se você acredita que para as questões ambientais, essa sensibilização das questões ambientais ocorreria só através das técnicas do mindfulness, ou se você acredita que existem outras formas de criar a sensibilização das pessoas para as questões ambientais. Basicamente, você precisa de educação ambiental, né? Formal ou informal, intervenções desse aspecto. Só que, muitas vezes, quando a gente pensa em educação, qualquer tipo de educação, né, a gente tem muita ideia, não, legal, eu vou passar informação, e passar informação é importante, as pessoas precisam de informação, mas a gente está vendo as pessoas somente como aquela pessoa que vai receber informação. A gente muitas vezes não está pensando como ela interage com aquela informação. O quanto aquela informação consegue motivar ela, consegue efetivamente mudar a forma de ela estar no mundo. Por isso que eu acredito que em qualquer processo educativo a gente tem que começar a pensar como as pessoas prestam atenção, como elas se emocionam, o que realmente elas querem. Né? Mesmo que sejam coisas não muito legais, mas é importante a gente saber isso, até para a gente tentar mudar. Então eu penso, e além disso a gente tem um problema de tempo e de recursos. Né? A ideia do projeto que a gente está começando a desenvolver no laboratório é o quê? Legal. No fundo, né, qual seria a coisa mais importante para você ensinar para uma pessoa? Qual seria a coisa mais importante para você ensinar para uma pessoa? Ensinar ela a aprender. Certo? Então a ideia da gente é ter um programa que inclua, tente trabalhar ao mesmo tempo educação ambiental, certo? E educação de saúde e dentro de um contexto pedagógico. Baseado o quê? Baseado na atenção. Baseado em você perceber que a melhor maneira de você aprender é cuidar de você, não tentar se forçar a aprender e abrir sua atenção para o mundo. Se você consegue fazer isso, as pessoas aprendem. E você pode ensinar múltiplas coisas para elas. Tá? Uma coisa que a gente está trabalhando é o conceito de quê? Que a gente chama de sustentabilidade. Não é só um conceito de escala grande, do tipo, sustentabilidade das sociedades, sustentabilidade do hemisfério. Não, esse é um conceito que se manifesta em todas as escalas da vida. Quando você pensa assim, o que eu vou fazer essa noite? Vou virar a noite trabalhando, estudando e não vou dormir, ou vou dormir para amanhã conseguir aprender melhor? Você está enfrentando um dilema de sustentabilidade. O que eu faço? Eu sacrifico o futuro pelo presente? Né? Está entendendo? Todos nós vivemos um dilema de sustentabilidade, porque nós somos um ecossistema de bilhões de células.
E você é simplesmente um gestor desse ecossistema. Né? Você está tentando fazer ele sobreviver. Embora ele, na realidade, que não tenha você vivo. Se seu coração parar um minuto... Então a ideia é que, por exemplo, você pode pegar o conceito de sustentabilidade e aplicar ele em múltiplas escalas. E as pessoas vão começar a pensar assim, não só como eu lido com um ecossistema grande, como eu lido com o meu próprio ecossistema. Qual a melhor maneira de você ensinar alguma coisa para alguém? Fazer várias conexões. Pegar um conceito e trabalhar todas as conexões desse conceito. Porque quando a pessoa quer memorizar, ela puxa uma parte da rede, né? É assim que a gente aprende coisas, né? Então a ideia é um pouco assim. Fui me empolgando, né? Mas eu acho isso empolgante. Eu acho que uma coisa que exemplifica uma situação, né, prática, que exemplifica quando a gente está no processo atual dessa descompaixão completa, é o que a gente está vivenciando no Brasil da questão do Rio Doce. Né, assim, eu acordo pensando, não, isso está acontecendo. Aí quanto mais eu vou lendo, eu vou descobrindo mais o quanto essa lama, né, é suja e vai sujar muito mais, né? E quanto assim, as pessoas não se mobilizam, né? Tudo bem, dou água, né? Não que não precise, mas talvez precise muitas outras coisas, né? E eu estou dentro da universidade, da área da questão, e quanto também aqui eu vejo assim que a gente entende, poxa, que pena, né? Nossa, que horror, né? E pronto. Né? Então, eu acho que realmente assim, a gente trabalha nessa linha de sustentabilidade e tudo mais, que eu falo que é a sustentabilidade da vida, da minha vida, do meu colega, de todos nós, né? Enquanto a gente realmente não faz, né? Inclusive dentro da universidade, né? Nessa questão mais ampla do que é sustentabilidade mesmo, né? Então, eu acho que é um campo que não dá mais para a gente não trabalhar. Né? Esse desastre, se você parar para pensar, né, é fruto de um desastre maior. Né? Aí vamos pensar, né, é legal você pensar a conexão entre as coisas. Bom, a gente teoricamente vive numa quase democracia, certo? Então as pessoas, né, podem eleger seus representantes. E a gente pensa, peraí, como é que a gente tem esses representantes aí? A gente tem esses representantes aí porque eles são o que as pessoas conseguem eleger. Conseguem. Não que elas querem eleger. E por que elas conseguem somente eleger esses representantes? Porque elas estão lutando pela sustentabilidade delas. Né? E quando você está lutando pela sua sobrevivência, você troca muitas vezes um voto, né, por um caminhão de tijolo. Porque você não percebe as consequências e os efeitos de longo prazo. E isso você não força as pessoas, você não força ninguém, olha, perceba as consequências de longo prazo. Você pode forçar as pessoas a fazerem muitas coisas, mas ter visão, as pessoas precisam aprender. Então, fazer conexões entre eventos, certo? Avaliar os efeitos futuros dos seus atos, sejam eles políticos, sejam eles ambientais, depende de a gente conseguir ensinar pessoas. E para a gente ensinar pessoas, elas têm que ter espaço para aprender. E para elas terem espaço para aprender, elas precisam de um mínimo de comida, elas precisam, e mais, elas precisam segurança emocional. A Juliana queria fazer uma divulgação, né, Juliana, sobre o mindfulness. Eu peço até desculpa, você perguntou no começo quem conhecia mindfulness. Eu era uma das pessoas que não conhecia. Até que eu falei errado, inclusive, o nome. Mas a Juliana quer fazer um convite para vocês. Por favor, Juliana. Então, hoje, né, a gente quer agradecer a vinda aí do professor Luiz Lopes aqui para Botucatu, para trazer aí toda a experiência dele, a pesquisa que ele está fazendo nesse campo. E a gente vai continuar com ele amanhã. Então hoje, no Luz no Campus, a gente inicia uma jornada de mindfulness. Então a gente continua amanhã com um workshop com o professor Luiz. Vai
aprofundar um pouquinho, né, sobre todo esse conhecimento que ele trouxe para a gente. O workshop começa às 8h30, vai até às 5h, então o dia inteiro a gente vai ter prática também, professor? Prática, brincadeiras, teoria e tudo. Então, e à noite a gente vai ter uma mesa redonda com esse tema, vários olhares sobre mindfulness. Então, mindfulness ele vem aí tem uma origem milenar, né, e está aqui, chegou até a gente, né, de uma forma laica, como o professor Luiz falou, e então a gente vai trazer diferentes olhares sobre mindfulness. O Dharma, então, essa origem nas tradições orientais, a saúde, então, sobre o Dharma, quem vai falar sobre isso é o professor Jungkook Reed, que tem aí uma experiência grande com ensino e prática de mindfulness e está aqui em Botucatu com a gente. Saúde, então o professor Marcelo Demaso, da Unifesp, que está aí pesquisando mindfulness na área de saúde, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso nessa mesa redonda, e o professor Luiz Lopes falando desse aspecto da ecologia, do meio ambiente, dessa nossa interação com o meio ambiente dentro desse contexto de mindfulness. Isso. E essa mesa redonda, o workshop de amanhã vai ser aqui no auditório da FEPAF, das 8h30 às 5h. As inscrições podem ser feitas na hora. A mesa redonda vai ser no auditório 1, anfiteatro 1, auditório ou anfiteatro? Anfiteatro 1 da Central de Salas de Aula do IB, em Rubião Júnior, tá? E a partir das 7 horas. E na sexta-feira a gente vai ter um workshop prático de mindfulness com o professor Jungkook Reed, que vai trazer aí a experiência dele de vários anos de meditação e conhecimento dessa área. Então, muita prática e muita vivência de mindfulness na sexta-feira. A gente encerra essa jornada com uma caminhada em paz, que a gente chama de Paz no Parque. A gente já fez outros Paz no Parque aqui em Botucatu e em São Paulo. Então, a gente quer encerrar com essa prática coletiva, que vai com esse objetivo de trazer paz para nós mesmos e paz para o nosso ambiente e para o mundo. Então, uma prática coletiva para emanar essa paz, né, que a gente está precisando bastante. Então, todos convidados para os 2 workshops, tem um valor, tem um custo. A gente, quem quiser, quem tiver interesse, pode fazer a inscrição na hora. A mesa redonda gratuita e o Paz no Parque gratuito também. O Paz no Parque começa às 5 horas aqui na frente do auditório da FCA. Tudo bem? Então, todos convidados. Só aparecer aí amanhã na FEPAF, aqui em frente. Isso. Os 2 workshops aqui na FEPAF, em frente ao auditório, tá? Tá bom. Só rapidinho, nesse workshop, a minha ideia é dar assim, a visão laica da questão da mindfulness. Então, embora eu adore trocar ideias com pessoas das tradições, acho super enriquecedor. E o conceito de sustentabilidade e bem-estar, né? Então, a gente vai trabalhar isso, aí vai fazer algumas vivências e tentar pensar como a nossa percepção individual do mundo afeta a nossa relação com a biosfera, com as outras pessoas, tá? E eu espero que seja bastante agradável, né, para todo mundo, mas sem exigir demais de mim. Antes de encerrar, só queria dar mais um recadinho. A professora Solange pede, vou dar um recado, que existe um grupo de estudos filosóficos aqui em Botucatu, que tem reuniões de sábado às 10h30 da manhã, no Centro Cultural. Quem quiser saber mais detalhes a respeito desse grupo, eu queria conversar com a professora Solange, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Luiz, dando um brinde aqui da Fundação, da FEPAF, da Unesp, da FCA. Obrigado pela disponibilidade, pela excelente palestra. Vocês vejam que esse tipo de novo tipo de pesquisa, de pensamento, une
pesquisa científica, pesquisa cognitiva, coisas que 2 mais 2 não são igual a 4. Né? Isso que é muito legal. Você está chegando já na universidade, está chegando já nas pesquisas científicas. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, professor Luiz, muito obrigado. E desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que seja um 2016 espetacular para todos nós. Tá bom?